Isto não é um comprimido, é um ativo financeiro. Um pequeno objeto que pode valer mais do que o seu peso em diamantes. Ele contém uma promessa, a promessa de mais um dia, mais um ano, a promessa de uma vida. Mas essa promessa tem um preço. E esse preço está quebrando famílias, orçamentos nacionais e a própria ética da nossa sociedade. A indústria farmacêutica global é uma potência de mais de 1,5 trilhão de dólares, um império construído sobre a inovação mais crucial da humanidade, a capacidade de enganar a morte. Mas e se o modelo de negócios deste império não for curar, mas sim controlar? E se a cura existir, mas for deliberadamente projetada para ser cara demais? Nos próximos minutos, vamos desvendar o segredo mais bem guardado do capitalismo moderno. Porque a cura, a verdadeira cura, não pode ser barata. Houve um tempo, não muito distante, em que a descoberta de um medicamento era celebrada como uma vitória para toda a humanidade. A penicilina, a vacina contra a polio, eram presentes da ciência para o mundo, muitas vezes sem a proteção de patentes, criados com um propósito singular: salvar vidas. Gigantes farmacêuticos como a Merck chegaram a doar a patente da estreptomicina para o bem público. Era uma era de otimismo, uma era em que a saúde parecia estar acima do lucro. Mas nas décadas seguintes, algo mudou fundamentalmente. A indústria farmacêutica evoluiu de uma missão científica para uma máquina financeira. O foco mudou de curar doenças para gerar retornos trimestrais para acionistas. Os heróis desta história deixaram de ser cientistas em laboratórios e passaram a ser executivos em salas de reuniões, mestres em uma nova ciência: a ciência da monetização da vida humana. Para entender o sistema de hoje, precisamos entender a arma que tornou tudo isso possível: a patente. Uma patente de medicamento é uma das ferramentas de monopólio mais poderosas já criadas. É um acordo com a sociedade. Uma empresa investe na criação de um novo tratamento e, em troca, o governo lhe concede o direito exclusivo de vender esse medicamento por 20 anos. Ninguém mais pode fabricá-lo ou vendê-lo. Durante 2 décadas, a empresa pode definir o preço que quiser, sem qualquer concorrência. A lógica parece justa: incentivar a inovação. Se não houvesse recompensa, por que alguém gastaria bilhões em pesquisa? Mas essa lógica simples esconde uma realidade complexa e brutal. 20 anos é tempo suficiente para transformar um medicamento em um blockbuster, um produto que gera bilhões de dólares em receita anual. Pense no Lipitor para o colesterol, ou no Humira para a artrite. Eles não se tornaram apenas medicamentos, tornaram-se impérios financeiros, gerando mais receita do que o PIB de muitos países pequenos. E quando o fim desses 20 anos se aproxima, o pânico se instala no mundo corporativo. Esse momento de pânico é conhecido na indústria como o penhasco da patente. É o dia em que o monopólio termina. No dia seguinte, concorrentes podem começar a vender versões genéricas do medicamento por uma fração do preço original, às vezes 90% mais barato. A receita bilionária da empresa pode evaporar quase da noite para o dia. Para evitar essa queda livre, a indústria desenvolveu uma estratégia genial e controversa, conhecida como evergreening. Em vez de deixar a patente expirar, as empresas fazem pequenas e, muitas vezes, insignificantes alterações no medicamento. Mudam a dosagem, alteram o método de liberação ou combinam com outra substância e registram uma nova patente. Cada nova patente adiciona mais anos ao monopólio, mantendo os concorrentes genéricos afastados e os preços artificialmente altos. É como renovar o aluguel de uma mina de ouro, repetidamente, usando brechas legais. O jogo não é mais sobre a descoberta de curas revolucionárias, mas sobre a extensão perpétua de lucros existentes. Mas como as empresas justificam os preços exorbitantes que cobram durante esses monopólios? A resposta é sempre a mesma: um mantra repetido em cada relatório anual e entrevista à imprensa: os altos custos de pesquisa e desenvolvimento, ou P&D. Eles nos dizem que desenvolver um novo medicamento é um processo incrivelmente caro e arriscado. A estimativa da indústria é que custa em média 2,6 bilhões de dólares para levar um único medicamento do laboratório para a prateleira da farmácia. É um número impressionante, projetado para silenciar qualquer crítica. Afinal, quem pode argumentar contra a necessidade de recuperar um investimento tão gigantesco? Este número é a pedra angular da defesa da indústria, a justificativa para cobrar 100 mil dólares por um tratamento contra o câncer ou $500 mil por uma terapia genética. Mas e se esse número for, na melhor das hipóteses, um exagero e, na pior, um mito cuidadosamente construído? Vamos analisar os fatos. Estudos independentes, conduzidos por acadêmicos e organizações sem fins lucrativos, pintam um quadro muito diferente. Esses estudos sugerem que o custo real de desenvolvimento de medicamentos, mesmo incluindo as falhas, é significativamente menor, muitas vezes na casa das centenas de milhões, não dos bilhões. Além disso, uma parte crucial da pesquisa mais fundamental e arriscada não é financiada pela indústria farmacêutica, mas sim por nós, os contribuintes.
Institutos nacionais de saúde e universidades públicas ao redor do mundo realizam a ciência básica que leva às grandes descobertas. As empresas farmacêuticas muitas vezes entram em cena mais tarde, licenciando ou comprando compostos promissores e guiando-os através dos caros ensaios clínicos e do processo de aprovação regulatória. Elas privatizam os lucros de uma pesquisa que foi, em grande parte, financiada publicamente. É um modelo de negócios brilhante, colher as recompensas enquanto o público assume o risco inicial. O verdadeiro destino do dinheiro arrecadado com os altos preços dos medicamentos torna-se ainda mais claro quando olhamos para outra linha no balanço das empresas, marketing e vendas. Na maioria dos casos, as maiores empresas farmacêuticas gastam muito mais em publicidade, promoção para médicos e despesas de vendas do que em pesquisa e desenvolvimento. Em 2021, por exemplo, algumas das maiores farmacêuticas do mundo gastaram dezenas de bilhões de dólares a mais em vendas e marketing do que em P&D. Esse dinheiro financia anúncios de televisão, patrocina conferências médicas e paga um exército de representantes de vendas, cuja missão é convencer os médicos a prescreverem seus produtos de marca, muitas vezes mais caros, em vez de alternativas mais baratas. O objetivo não é apenas informar, mas criar uma demanda de mercado e construir a lealdade à marca, assim como uma empresa de refrigerantes ou de carros. O foco está na maximização das vendas, não necessariamente na maximização da saúde. Ainda mais revelador é como as empresas usam seus lucros recordes. Em vez de reinvestir massivamente em P&D para encontrar a próxima cura revolucionária, uma parcela desproporcional do dinheiro é devolvida aos acionistas através de recompras de ações e dividendos. A recompra de ações é uma manobra financeira que usa o dinheiro da empresa para comprar suas próprias ações no mercado, reduzindo o número de ações disponíveis e, assim, aumentando artificialmente o preço de cada ação restante. Isso enriquece os executivos, cujos bônus estão atrelados ao preço das ações, e os grandes investidores de Wall Street. Entre 2016 e 2020, as maiores farmacêuticas dos Estados Unidos gastaram mais de 57 bilhões de dólares a mais em recompras de ações e dividendos do que gastaram em P&D. A mensagem é clara: a prioridade financeira não é o laboratório, é o mercado de ações. Então, se o custo de P&D não é o verdadeiro motor, como os preços dos medicamentos são realmente definidos? A resposta é assustadoramente simples. O preço é o máximo que o mercado pode suportar. Não se baseia no custo de produção, que para a maioria dos comprimidos é de apenas alguns centavos. Não se baseia no custo de pesquisa. Baseia-se em uma pergunta fria e calculista. Quanto vale uma vida? Ou, mais precisamente, quanto um paciente, uma seguradora ou um governo está disposto a pagar para prolongar a vida ou aliviar o sofrimento? Esse conceito é chamado de preço baseado em valor. Se um novo medicamento contra o câncer pode dar a um paciente mais 6 meses de vida, os economistas da empresa calculam o valor desses 6 meses e definem um preço um pouco abaixo desse teto. É uma lógica que transforma a saúde em uma transação e os pacientes em consumidores cativos de um produto que eles não podem escolher recusar. O exemplo mais extremo dessa lógica são as novas terapias genéticas. Elas representam uma das maiores promessas da medicina moderna. A capacidade de corrigir doenças na sua origem genética, oferecendo uma cura potencial com uma única dose. Medicamentos como o Zolgensma para a atrofia muscular espinhal ou o Hemgenix para a hemofilia são milagres da ciência, mas são milagres com um preço de mais de 2 milhões de dólares por tratamento. A justificativa da empresa, o custo de cuidar de um paciente com essas doenças ao longo da vida é ainda maior. Portanto, 2 ou 3 milhões de dólares por uma cura é, segundo eles, um bom negócio. Esta é a fronteira final do preço baseado em valor. Um preço que equivale ao custo de uma vida inteira de sofrimento, e estabelece um precedente perigoso. Se podemos justificar um preço de 3 milhões de dólares hoje, qual será o limite amanhã? 10 milhões? 20 milhões? Onde isso para? Os Estados Unidos desempenham um papel único e crucial neste sistema global. É o único país desenvolvido do mundo que não negocia ou regula os preços dos medicamentos de forma significativa. O governo, através de programas como o Medicare, é legalmente proibido de usar seu imenso poder de compra para negociar preços mais baixos com as empresas farmacêuticas. Isso transforma o mercado americano em uma espécie de velho oeste dos preços, onde as empresas podem cobrar o que quiserem. Como resultado, os americanos pagam, em média, de 2 a 3 vezes mais pelos mesmos medicamentos de marca do que os cidadãos de outros países, ricos como Canadá, Alemanha ou Japão. Essa disparidade significa que o mercado americano subsidia efetivamente os preços mais baixos no resto do mundo. Os lucros extraordinários obtidos nos IUA financiam as operações globais das empresas e satisfazem os investidores de Wall Street. Essa dinâmica cria uma situação bizarra e trágica. Um cidadão americano com diabetes pode ter que racionar sua insulina, que custa centenas de dólares por frasco.
enquanto um cidadão canadense pode comprar a mesma insulina, fabricada pela mesma empresa, por uma fração do preço, a apenas 1 hora de carro, do outro lado da fronteira. A diferença não está no produto, a diferença está no sistema. Em países com sistemas de saúde universais, o governo atua como um comprador único e poderoso. Ele pode dizer a uma empresa farmacêutica: seu preço é muito alto, não vamos cobrir seu medicamento a menos que você o baixe para um nível razoável. Sem acesso ao mercado nacional, a empresa é forçada a negociar. Nos EUA, essa negociação é proibida por lei, deixando milhões de pessoas à mercê de um sistema de preços que não tem nenhuma ligação com a realidade, a não ser a realidade do lucro máximo. Como é que um sistema tão aparentemente ilógico e prejudicial para os cidadãos se mantém? A resposta está em Washington, D.C., e em outras capitais ao redor do mundo. A indústria farmacêutica é uma das forças de lobby mais poderosas do planeta, empregando mais de 1.700 lobistas apenas nos Estados Unidos, mais de 3 para cada membro do Congresso. A indústria gasta centenas de milhões de dólares a cada ano para influenciar legisladores. O objetivo é simples: garantir que nenhuma lei que ameace seus lucros seja aprovada. Eles fazem lobby contra a negociação de preços de medicamentos, contra a importação de medicamentos mais baratos, contra o fortalecimento da concorrência de genéricos e a favor de processos de aprovação mais rápidos e com menos escrutínio. É um investimento com um retorno astronômico. Um estudo estimou que para cada dólar gasto em lobby, a indústria farmacêutica recebe mais de $760 em benefícios fiscais e outras vantagens. O poder da indústria não se limita apenas a influenciar as leis. Ele também se estende às agências que deveriam regulá-la. O fenômeno da porta giratória é generalizado. Reguladores de alto escalão da Food and Drug Administration, a FDA, muitas vezes deixam seus cargos no governo para assumir posições executivas lucrativas nas mesmas empresas que antes regulavam. E, inversamente, executivos da indústria são frequentemente nomeados para cargos importantes nessas agências. Isso cria um conflito de interesses inerente e uma cultura onde os interesses da indústria podem, sutilmente ou abertamente, se sobrepor ao interesse da saúde pública. As decisões sobre a segurança e eficácia de um medicamento, que deveriam ser puramente científicas, podem ser influenciadas por pressões políticas e financeiras. O cão de guarda, em muitos casos, tornou-se o melhor amigo da indústria que deveria vigiar. O alcance da Big Pharma não é apenas doméstico, é geopolítico. Através de acordos comerciais internacionais, os Estados Unidos e a União Europeia frequentemente pressionam países em desenvolvimento a adotar padrões de propriedade intelectual e patentes muito mais rigorosos, semelhantes aos seus. Para países como a Índia ou o Brasil, que historicamente tiveram indústrias de genéricos fortes que produziam medicamentos acessíveis para suas populações e para outras nações pobres, essas regras são devastadoras. Elas impedem a produção local de versões mais baratas de medicamentos essenciais, forçando esses países a pagar os preços de monopólio estabelecidos pelas multinacionais. Foi o que aconteceu durante a crise da AIDS, quando as patentes sobre medicamentos antirretrovirais os tornaram inacessíveis para milhões na África, até que uma pressão global massiva forçou as empresas a ceder. É uma forma de colonialismo econômico, onde as regras do jogo são escritas pelos ricos para proteger seus lucros à custa da saúde dos pobres. Para milhões de pessoas comuns, essa complexa rede de patentes, preços e política se traduz em uma realidade brutal. Nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 4 americanos tenha dificuldade em pagar por seus medicamentos prescritos. Histórias de pacientes com câncer que esgotam suas economias de uma vida inteira, de diabéticos que morrem por racionar insulina, de famílias que se declaram falidas para obter acesso ao tratamento de um filho, são terrivelmente comuns. A doença se torna não apenas uma crise de saúde, mas uma crise financeira. A escolha não é entre diferentes marcas de um produto. É uma escolha impossível entre a saúde e a ruína financeira, entre o tratamento e a comida na mesa. Este é o custo humano do modelo de negócios da indústria farmacêutica, um custo medido não em dólares, mas em vidas comprometidas e futuros destruídos. Existe um paradoxo estranho neste sistema. As empresas farmacêuticas argumentam que os altos preços são necessários para incentivar a pesquisa em áreas de grande necessidade. No entanto, o modelo de negócios muitas vezes incentiva o oposto. É muito mais lucrativo desenvolver um medicamento para uma condição crônica, como colesterol alto ou diabetes, que um paciente terá que tomar todos os dias pelo resto da vida, do que desenvolver uma cura definitiva, que é tomada apenas uma vez. Um cliente curado é um cliente perdido. Da mesma forma, há pouco incentivo financeiro para desenvolver novos antibióticos para combater superbactérias resistentes, uma das maiores ameaças à saúde global. Como os antibióticos são usados por um curto período e devem ser usados com moderação para evitar a resistência, eles não são tão lucrativos quanto um medicamento diário para a pressão arterial. O mercado deixado por conta própria prioriza o lucro perpétuo sobre a solução final. O sistema também cria o que é conhecido como a tragédia dos medicamentos órfãos.
São tratamentos para doenças raras, que afetam um número pequeno de pessoas. No passado, havia pouco incentivo para desenvolver esses medicamentos, pois o mercado era muito pequeno para ser lucrativo. Para corrigir isso, governos criaram incentivos, como períodos de monopólio mais longos e créditos fiscais, para encorajar a pesquisa em doenças raras. A iniciativa funcionou, levando a muitos tratamentos que salvam vidas. No entanto, também criou um novo modelo de negócios. As empresas agora se concentram nessas doenças raras, onde podem cobrar preços astronômicos, centenas de milhares ou até milhões de dólares por paciente por ano, sabendo que os pacientes e as seguradoras não têm outra escolha a não ser pagar. O que começou como uma solução compassiva tornou-se uma das áreas mais lucrativas e exploradoras da indústria. Mas a resistência está crescendo. Pacientes e ativistas estão se organizando para exigir transparência e preços justos. Países como a Índia, África do Sul e Brasil têm desafiado as patentes de medicamentos essenciais, usando mecanismos legais, como o licenciamento compulsório, para permitir a produção de genéricos em emergências de saúde pública. Cientistas e pesquisadores estão explorando novos modelos de desenvolvimento de medicamentos, como parcerias público-privadas e iniciativas de código aberto, onde o objetivo principal é a descoberta científica e não o lucro. Essas iniciativas ainda são pequenas em comparação com o poder da Big Pharma, mas representam uma ideia poderosa, que a inovação médica pode ser desvinculada da lógica do lucro máximo. Eles oferecem um vislumbre de um futuro onde a ciência serve à humanidade, não apenas aos acionistas. A ironia final é que a própria indústria farmacêutica pode estar matando a galinha dos ovos de ouro. A crescente indignação pública está levando a um escrutínio político sem precedentes. Nos Estados Unidos, mesmo com o poder do lobby, leis modestas que permitem alguma negociação de preços no Medicare finalmente foram aprovadas, quebrando um tabu de décadas. A pressão por uma reforma mais profunda está aumentando. As empresas que se recusam a adaptar seu modelo de negócios correm o risco de enfrentar uma reação regulatória severa. O público está começando a entender que o sistema não é sustentável. Um sistema que gera lucros recordes enquanto deixa milhões sem acesso a medicamentos essenciais. É um sistema moralmente falido e, em última análise, economicamente instável. A questão não é se o sistema vai mudar, mas quando e como. Estamos em uma encruzilhada. Tecnologias como a inteligência artificial e a edição de genes CRISPR prometem uma nova era de medicina personalizada, capaz de criar curas sob medida para doenças antes intratáveis. Esta revolução tecnológica tem o potencial de democratizar a saúde, tornando o desenvolvimento de medicamentos mais rápido, mais barato e mais eficiente, mas também carrega um risco imenso. Nas mãos do sistema atual, essas tecnologias poderiam criar monopólios ainda mais poderosos e preços ainda mais estratosféricos. Uma cura personalizada para o seu DNA poderia vir com um preço que apenas os ultra-ricos poderiam pagar, criando uma nova forma de apartheid biológico, uma divisão entre aqueles que podem comprar uma vida longa e saudável e aqueles que não podem. O futuro da medicina não será decidido apenas nos laboratórios, mas nas escolhas que fazemos hoje sobre a economia da saúde. O sistema que governa a indústria farmacêutica não está quebrado. Ele foi projetado para funcionar exatamente assim. É a expressão máxima de um capitalismo, onde tudo, até mesmo a própria vida, pode ser transformado em uma mercadoria e otimizado para o lucro. Não se trata de culpar indivíduos ou empresas por agirem de acordo com os incentivos que lhes são dados. Trata-se de questionar os próprios incentivos. Trata-se de perguntar se um modelo de mercado que funciona tão bem para vender carros e smartphones é apropriado para a tarefa sagrada de curar os doentes. O preço de um medicamento não é apenas um número em uma planilha, é uma declaração de valores. Ele nos diz o que valorizamos como sociedade, os lucros de uma indústria multibilionária ou o direito fundamental de cada ser humano a uma vida saudável. A resposta a essa pergunta definirá não apenas o futuro da medicina, mas o futuro da nossa humanidade. A história da indústria farmacêutica é a história de um conflito fundamental: o propósito da medicina versus a lógica do mercado. Vimos como as patentes criam monopólios, como o mito dos custos de P e D justifica preços insustentáveis, e como o poder político mantém o status quo. O resultado é um sistema que produz milagres científicos que a maioria do mundo não pode pagar. O futuro promete curas ainda mais poderosas, mas também o risco de uma desigualdade em saúde nunca antes vista. A questão que fica para todos nós é profunda. Você acredita que a saúde deve ser um negócio, sujeito às forças do mercado como qualquer outro produto? Ou você acredita que é um direito humano fundamental, que deve ser protegido do imperativo do lucro? A sua resposta a essa pergunta importa. Deixe sua opinião nos comentários abaixo.